O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, reduziu na noite desta quinta-feira o nível de sigilo na ação do Banco Master, que tramita lá na corte. O nível era de 4 e foi reduzido para 3. Além disso, o ministro deu mais autonomia para a Polícia Federal na investigação. Essa decisão acontece depois que a Polícia Federal enviou ao STF as considerações da corporação em relação ao planejamento operacional e a condução dos exames periciais a serem realizados na segunda fase da Operação Compliance Zero. A operação investiga fraudes no sistema financeiro. Segundo a autoridade policial, o Instituto Nacional de Criminalística calculou que um único perito levaria aí cerca de 20 semanas para analisar os dados dos 100 aparelhos eletrônicos. Por isso, foi necessário seguir o procedimento ordinário do órgão e dividir o trabalho entre os peritos habilitados, para poder agilizar o processo e garantir a correta preservação das provas. Além de autorizar o fluxo pericial padrão, o ministro permitiu que a Polícia Federal realize diligências ordinárias de forma autônoma, como a oitiva de investigados e testemunhas nas dependências da própria Polícia Federal. Mendonça também decidiu que o material apreendido deve permanecer sob a custódia dos depósitos da Polícia Federal, visando evitar dificuldades logísticas entre as instituições e reduzir riscos de falhas na segurança dos bens. E também nesta quinta-feira, o ministro André Mendonça dispensou a presença obrigatória do dono do Banco Master, Daniel Worcaro, em depoimentos da CPMI e do INSS e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A decisão informa que Worcaro vai poder decidir se comparece ou não às oitivas que acontecem lá na próxima semana. Essas oitivas, é importante a gente trazer aqui, elas estão marcadas para a próxima segunda e terça-feira, dia 23 e dia 24. Dia 23, na CPMI do INSS, houve ali então uma antecipação por parte do colegiado para poder receber Daniel Worcaro. Isso porque ele estava marcado para estar na CPMI no dia 5 de fevereiro, mas houve aí alterações. Primeiro foi lá para o dia 19, depois para o dia 26, quando a Comissão de Assuntos Econômicos conseguiu trazer ali uma data mais próxima. Então, Worcaro iria prestar esclarecimentos primeiro à Comissão de Assuntos Econômicos e somente depois para a CPMI do INSS. Mas houve ali um acordo entre a defesa de Daniel Worcaro e os parlamentares que fazem parte da CPMI do INSS, então houve essa antecipação. Então, dia 23 a CPMI do INSS, dia 24 na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, como a gente acabou de trazer aí, o ministro André Mendonça, que é o novo relator desse caso envolvendo o Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal, deu ali então a opção de Daniel Worcaro comparecer ou não a essas oitivas que estão marcadas. De acordo com membros que fazem parte desses colegiados, dessas comissões que devem ouvir Daniel Worcaro, a confirmação está feita. Daniel Worcaro deve sim participar dessas duas oitivas que estão marcadas para a próxima semana. Então, ali por parte do Congresso Nacional há uma confirmação, a gente precisa aguardar para saber se de fato Daniel Worcaro vai comparecer ou não à CPMI do INSS e também a Comissão de Assuntos Econômicos. Lembrando que na comissão que faz parte ali, que faz essas investigações sobre as fraudes nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, Daniel Worcaro ele deve ficar restrito ali a responder somente perguntas sobre os empréstimos consignados. Foi um acordo ali entre os presidentes, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, e também o vice-presidente Daniel Duarte Júnior, que eles fizeram ali, então, um acordo para que ele pudesse responder apenas a respeito dos empréstimos consignados. Já na Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi criado um grupo de trabalho para poder tratar justamente sobre esse assunto, o Banco Master, ele deve ser questionado sobre liquidação do Banco Master, também sobre as vendas de carteiras de crédito ao Banco Regional de Brasília, o BRB, a sua relação com o ministro Dias Toffoli, que era o relator dessa ação dentro do STF e que houve essa mudança ali antes do carnaval. O ministro pediu então que o caso fosse redistribuído e por ordem de sorteio, André Mendonça acabou então sendo o novo relator desse caso. Vamos acompanhar, são muitos pontos para a gente poder esclarecer a respeito dessa ida ou não de Daniel Worcaro ao Congresso Nacional na próxima semana. Segunda e terça-feira, Metrópolis vai estar lá acompanhando tudo bem de pertinho. A gente continua falando